Hello, class! Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar aqui para vocês sobre as conditional sentences. Nós vamos abordar a nossa aula de hoje, zero condicional e a primeira condicional, the zero conditional and the first conditional, né? Vamos iniciar falando da zero condicional. As orações condicionais, pelo nome, você já pode perceber que são orações que trazem uma condição dentro dela, né? Normalmente ela é formada por duas orações, né? A frase do zero condicional ela é formada com as duas orações no presente, no caso do zero conditional, né? A estrutura da zero condicional é o if, que é a partícula mais importante, que você chama de condicional porque existe o se, né? O se, ele vem impor uma condição. Se você estudar, você passará, né? E a oração que acompanha o se é sempre no simple present, no presente simples. E a próxima oração, que complementa a oração condicional, ela também vem no simple present. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, nessa primeira situação, o the zero conditional sentence é usada para expressar ações decorrentes de leis naturais ou universais. Então, quando a gente for falar de algo que é universal, algo que é absoluto, é uma verdade absoluta, né? As leis naturais também, a gente usa zero condicional, ou seja, primeira frase no presente, segunda frase no presente. Por exemplo, perceba que nessa primeira frase, o se, ela vem unindo a primeira frase, a condição, a qual o se impõe na segunda frase, né? Então, aqui tem, fish die if they stay out of water, né? Ou seja, os peixes morrem se eles ficam fora da água, né? Então, você percebe aqui que o verbo die, que é o verbo morrer, né? A gente só tirou o to, que vem antes dele, to die, que é o infinitivo. A gente tirou e colocou aqui no presente simples. E o stay, que é o verbo ficar, também a gente tirou só o to stay. Então, a gente tira o to e coloca só o verbo aqui, no presente simples. Já nessa segunda oração, você percebe que o if vem no início. Então, dá para perceber que não necessariamente a frase tem que começar com a condição, né? Você pode colocar o if no início, e quando o if vem no início da frase, você vai descobrir a segunda frase através da vírgula. Após uma vírgula, vai ter a segunda oração, né? Tá certo? Então, eu tenho aqui, if you heat water to 100 degrees Celsius, it boils. Se você esquentar a água a 100 graus Celsius, ela ferve. Ou se você esquenta a água, que o correto seria se você esquenta, né? Porque quando eu digo esquentar, é como se eu estivesse dizendo com o verbo no infinitivo. Só que em português é permitido ler dessa forma e traduzir dessa forma. Porém, em inglês, eu não poderia usar heat aqui como se fosse esquentar, porque eu teria que colocar o to aqui. Então, if you to heat, então seria errado. Mas eu posso traduzir dessa forma. Mas na hora de escrever em inglês, a resposta, eu preciso colocar somente o verbo sem o to, que representa o presente simples, né? O presente simples, ele nada mais é do que o verbo sem o to, a não ser que ele esteja, como está aqui na segunda frase, na terceira pessoa do singular. Quem são as três pessoas do singular? He, she e it, né? Então, eu tenho he, she, it, e eu tenho o verbo com o Szinho aqui, que é a regra geral, diz que eu tenho que colocar um S na terceira pessoa do singular no presente simples, né? Se o verbo não estiver dentro daqueles 4 casos que nós já vimos nas aulas anteriores. Outro exemplo que eu tenho aqui é if you don't eat for a long time, you become hungry. Então, você percebe que aqui você tem
o verbo na negativa. E a negativa do presente simples é feita através com o do e com o das. O das, a terceira pessoa, he, she, it, você usa do, s, das, mais o not, que é a partícula que nega, né? E para os outros sujeitos, os pronomes, o they, né? O I e o we, você usa don't, para negar. E em seguida coloca o verbo novamente sem o to, né? O verbo comer, eat. Então, if you don't eat for a long time, you become hungry. Ou seja, se você não come por bastante tempo, você fica com fome, né? E aí, outras situações que você pode usar o zero conditional. Condicional, lembre, nós estamos falando do zero condicional. Ele é chamado de zero condicional porque ele leva as duas frases, as duas orações, né, na mesma frase, com os dois verbos no presente simples. Então, aqui, ele serve para expressar situações gerais, que são sempre verdade. Quer dizer, dada aquela condição, expressa pela oração condicional, obtém-se um resultado determinado. Então, se você faz alguma ação, você vai ter um resultado, né? Dentro da situação de condição, né? E aí ele dá o exemplo aqui, usando o se no início. Lembre-se sempre, ele pode vir no início ou ele pode vir ao meio, tá certo? Então, se você aperta o botão, a máquina começa a funcionar. Então, você vê aqui que press é o verbo está aqui no presente simples, porque aqui eu não acrescento o S porque eu tenho o IU como sujeito, mas aqui no starts eu tenho um Szinho, porque the machine corresponde a it, que é a terceira pessoa. Então, se é it, eu tenho aqui que acrescentar a regra geral S. Mas se no lugar de you, você tivesse aqui he, ou she, ou it, né? Esse verbo aqui, ele ia acrescentar, além de tirar o to, o es, porque existe a regra lá do presente simples, só dando uma relembrada a vocês. E se o verbo terminar em s, ch, sh, x ou o, como aqui, ó, go, terminou em o, aí você acrescenta es, na terceira pessoa do singular. Aqui não tem o ES, mas se aqui fosse X, aqui teria ES, presses. E aqui, ó, if you touch the car, the alarm goes off. Então, você tem touch, o verbo no presente simples, e goes, o verbo no presente simples. E como os dois verbos das duas orações estão no presente simples, nós chamamos a esse tipo de frase condicional de zero conditional, que é a zero condicional, certo? E aí também outro caso que você pode usar a oração condicional é para dar uma ordem ou instrução. Então você tem aqui, please call me if you have any problems, né? Então você tem aqui, por favor, ligue para mim se você tiver algum problema. Então você vê que o if está aqui no meio, né? E normalmente quando é uma ordem, uma das orações ela não vai ter sujeito, ela vai iniciar com o verbo, né? Já inicia a frase com o verbo. E aí você vai colocar esse verbo no presente simples, sem o to, tá certo? Como nessa segunda frase aqui, if you need help, talk to the supervisor, né? Então, se você precisar de ajuda, fale com o supervisor. Ou se você precisa de ajuda, fale com o supervisor, tá certo? O need e o talk estão no presente simples. Tudo bem até aí, pessoal? Deu para entender aí como é que funciona zero condicional? Pois está certo. Então, eu vou agora, espero que vocês tenham compreendido. Quem não compreendeu, escuta novamente, dá uma olhadinha novamente, que eu vou gravar agora a nossa segunda aula sobre o primeiro condicional. E no final, nós vamos ter uma atividade onde vai
vai abordar tanto o zero como o primeiro condicional. Tudo bem?